Olá, meus alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula e hoje a correção dos exercícios das páginas 48 e 49. Hoje está um dia bastante frio, então vamos acelerar na nossa correção para esquentar um pouco, ok? Peguem o livro de vocês, lápis e borracha para fazer as correções necessárias. Então vamos lá, acompanhando com muita atenção. Então, nós temos o primeiro exercício que fala sobre sílaba tônica e sílaba átona. Então, vamos relembrar um pouquinho o que são essas duas definições. Então, quando nós pronunciamos uma palavra, uma das sílabas é pronunciada com mais intensidade, com mais força. Esta sílaba que é pronunciada com mais intensidade é chamada de sílaba tônica. E as demais que estão ao lado dela são chamadas de sílabas átonas, ok? Então vamos lá. O texto a seguir é uma piada, outro gênero textual que tem o objetivo de divertir. Leia com atenção. A professora pergunta aos alunos: se eu for à feira e comer 3 peras, 7 bananas, 15 laranjas e uma melancia, qual será o resultado? Do fundo da sala, alguém grita: uma dor de barriga. Estamos agora fazendo análise. O que promove o humor desta piada? O que é engraçado nessa piada? O aluno quebrar a expectativa da resposta, que se referia à adição matemática. Então, no momento que a professora faz a pergunta, ela espera que a resposta seja o quê? A somatória das frutas. Então, se ela tem 3 peras, 7 bananas, 15 laranjas e uma melancia, nós teríamos aí o resultado de 26 frutas. Estou bem na matemática ou tem algo errado? 26, né? Então era esse resultado que a professora esperava, mas no entanto, o engraçadinho da sala gritou que ela teria uma grande dor de barriga. Então aí que está o humor da nossa piada. Letra B. Releia o nome das frutas mencionadas no texto em voz alta: peras, bananas, laranjas e melancia. Você pronunciou as sílabas dessas palavras com a mesma intensidade? Não. Então, nós percebemos que uma delas é pronunciada com maior intensidade, com maior força, que é a nossa sílaba tônica. Não foi isso? Então, nós percebemos que uma das sílabas recebe maior intensidade, portanto, é a sílaba tônica. E as demais, as sílabas átonas. Qual das sílabas de cada palavra é mais forte? Circule-as. Então, de peras, nós temos a sílaba P. De bananas, nós temos a sílaba na. Laranjas, a sílaba ran. E melancia, a sílaba si. Então, todas essas que estão em vermelho são as sílabas tônicas dessas palavrinhas, as que foram pronunciadas com maior intensidade. Ok? Vamos continuar. Agora, identifique a sílaba tônica das palavras do quadro, grifando-as. Então, em professora, eu tenho o so. Pergunta, gum. Alunos, lu. Feira, fei. Comer, mer. Grita, gri. Será, ra. Resultado, tá. Fundo, fum. Sala, sa. Alguém, quem. E barriga, ri. Então, aqui nós temos destacadas todas as sílabas tônicas de todas as palavrinhas, ok? E agora nós temos um quadro onde nós encaixaremos essas palavras de acordo com a sílaba tônica. Então, no primeiro quadro, sílaba tônica na penúltima sílaba, ou seja, todas as palavras desse quadro serão paroxítonas. Então, vamos ver quais são as palavras que estão aqui. Professora, pergunta, alunos, feira, resultado, fundo, sala, grita e barriga. E no outro quadro, sílaba tônica na última sílaba, ou seja, todas as palavras oxítonas, que são comer, será e alguém. Então, aqui nós vamos perceber que no quadro de paroxítonas nós temos muito mais palavras. Isso acontece porque a maioria das palavrinhas da língua portuguesa são paroxítonas, ok? Então, vamos lá.
Leia as palavras a seguir e copie as que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Então, nós temos uma relação de palavras. Então, nós vamos fazer a leitura e prestar atenção onde que está a sílaba tônica. E nós vamos separar aquelas que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, vamos lá. Ônibus, felicidade, lâmpada, relâmpago, matemática, mágico, pezinho e cansaço. Então, quais são as palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima? Então, nós temos ônibus, lâmpada, relâmpago, matemática e mágico. E o que há em comum entre essas palavras? O que é igual em todas elas? Todas são acentuadas. Então, nós percebemos que todas essas palavras receberam acento. E aí nós temos uma observação que é para guardar na cabecinha de vocês. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, a partir do momento que eu identifiquei que a palavra é proparoxítona, obrigatoriamente ela tem que receber o acento. Ok? Então, guardem isso na cabecinha de vocês, que nós vamos usar no futuro. Então, agora nós temos mais um quadro para preencher. Classifique estas palavras quanto à sílaba tônica, escrevendo-as na coluna adequada. Então, nós temos uma relação de palavras e nós vamos separar nas colunas, de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, na antepenúltima sílaba, quais são as palavras que se encaixam aqui? Público, gramática e rápido. Então, as três palavras, elas apresentam a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Portanto, essas três palavras são proparoxítonas. Agora, no segundo quadro. Ideia, vizinho e tênis. A sílaba tônica é a penúltima. Então, todas essas três são paroxítonas. E, por fim, na última sílaba, eu tenho guri, parabéns e maracujá. Já que é a última sílaba, todas essas três são oxítonas. Ok? Agora, número 6. Em qual grupo de palavras a seguir, a sílaba tônica de todas é a penúltima? Então, na letra A, gato, casamento, café. Vida, café, casamento. Gato, casamento e vida. Café, vida, gato. Então, em qual dessas alternativas a sílaba tônica de todas as palavras é a penúltima? Então, nós vamos ter aqui na letra C. Então, nós temos gato, casamento e vida. Então, todas essas três palavras são paroxítonas. Agora, nós vamos fazer a leitura de um provérbio e fazer o que se pede. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, sublinhem as sílabas tônicas das palavras compostas por duas ou mais sílabas. Então, vocês percebem que eu já sublinhei a sílaba tônica de todas elas. Então, médico, a sílaba tônica é mé. Louco, lou. Todo, to. Mundo, mum. E pouco, pou. Então, aí nós temos a sílaba tônica de todas as palavras. A maior parte das palavras tem a sílaba tônica em que posição? Na penúltima sílaba, portanto, são paroxítonas. Lembram que eu falei que na língua portuguesa nós temos um grande número de palavras que são paroxítonas? Ok? E na letra C, qual é a única palavra com a sílaba tônica na antepenúltima sílaba? É a palavra médico, ou seja, ela é uma palavra proparoxítona. Até aí tudo tranquilo? Muitas dúvidas? Anotem tudo que vocês perceberam que ainda não está claro, para que nós possamos conversar depois. E como revisão, vocês farão as páginas 50 e 51. Em breve eu faço a correção dessas duas páginas para que nós possamos revisar todo o conteúdo e fixar bem essa matéria. Combinado? Então aqui fica um grande tchau e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.